E hoje a gente vai iniciar uma série. Nós vamos estar interrompendo aquela série que nós estávamos fazendo no livro de João, Evangelho de João. E hoje a gente vai ter uma série, a respeito dos pilares da reforma. Então hoje nós vamos estar falando a respeito do primeiro pilar. Na verdade eles são 5 pilares: somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Jesus e somente a Deus a glória. Então nós vamos estar hoje falando acerca somente as Escrituras. Daí eu achei interessante a gente lembrar, desse vídeo, que é um convite para a gente estudar a palavra do Senhor, para a gente poder aprender acerca da palavra do Senhor. Então, para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, como se chegou a essa formulação, Então, quando a gente entra nesse contexto de somente as Escrituras, se faz necessário nós tentarmos entender o que estava acontecendo. Então, esse movimento que surgiu, ele surgiu com o propósito de levar as pessoas de volta para a palavra de Deus. E um dos marcos mais importantes é com relação à palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor, ela foi marcante no processo de transformação que a reforma trouxe para nós. Então a gente vai olhar, e quando a gente pensa assim, somente as Escrituras, o que eles estavam querendo dizer com isso? Somente as Escrituras significa que ela é a suprema autoridade na matéria de vida e de doutrina. Só ela é o árbitro de Deus, o árbitro em todas as controvérsias. Ela está dizendo para a gente que não existe nada que esteja acima da palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos para esse contexto, esse é o contexto que surge, quando a gente pensa a respeito da reforma. Então, somente a Escritura é suprema autoridade em matéria de vida e de doutrina, e só ela é o árbitro de todas as controvérsias. E qual que é a implicação disso, para a gente entender, As implicações disso que a Escritura é superior a todo e qualquer dogma. Dogma era as normas que foram acertadas entre os líderes religiosos, que a partir daquele momento, essas normas, elas começaram a ser seguidas. Então ele está dizendo que a Escritura é superior a todo e qualquer dogma ou tradição. Tradição é algo que a gente vai fazendo com o tempo e de repente a tradição passa a ser uma palavra muito importante. Ou também, bem como a experiência pessoal ou sobrenaturais. Então, ou sobrenaturais. Ele está dizendo o seguinte, que palavra de Deus, ela é superior. A palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. Então não é o dogma, não é as experiências pessoais, não é as experiências sobrenaturais que vai determinar o que é que nós devemos fazer ou não, mas é a palavra do Senhor Jesus. E aí a gente vai ver que nós, como igrejas evangélicas, nós temos muitos problemas. Não é apenas outras denominações, mas nós, como as igrejas reformadas, temos algumas dificuldades. Muitas vezes as coisas, elas ocupam um lugar mais importante do que a palavra do Senhor. E nesse contexto, que surgiu essa história de somente as Escrituras. E aí, uma das coisas que acontece por causa disso, que a gente vai ver com o decorrer da história, é que quando surge a reforma no século XVI, aproximadamente 2% da população tinha acesso à leitura, sabia ler. E uma das coisas que a reforma trouxe foi a possibilidade de todo mundo ler, todo mundo entender. E aí as nações que têm o berço na reforma, elas começaram através de um projeto que vinha a igreja junto com a escola, porque o objetivo do sistema que saiu da reforma era que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, e para ter acesso à palavra de Deus era necessário elas entenderem, elas conhecerem a palavra de Deus. Aí a gente sabe que Gutenberg inventou a imprensa, e nesse período ela deslanchou. Então, uma das coisas que fez com que houvesse grande sucesso na reforma foi isso.
a Bíblia chegou às línguas populares e todas as pessoas começaram a ter acesso à palavra do Senhor, e aí começou-se uma nova comunidade, juntamente com a igreja, vinha a escola para que as pessoas pudessem entender o que a Bíblia estava dizendo. Então, quando a gente pensa a respeito disso, fala assim, mas por que isso tudo está acontecendo? Aí eu tenho que convidar você para vir comigo no século XVI, para a gente entender algumas coisas que estavam acontecendo. Por que essas coisas aconteceram? Por que essa revolta aconteceu? Então eu preciso voltar para o século XVI, e a gente vai agora voltar para o século XVI, e a gente vai começar a pensar um pouquinho a respeito disso. Imagine que você estivesse vivendo no século XVI, e você queria descobrir como é que você faz para descobrir qual era a vontade do Senhor. Então, a primeira coisa que você deveria fazer, você ia ser orientado a ser batizado. Aí, a partir do momento que você recebesse o batismo e você passasse a fazer parte da igreja, você estava salvo, né? E aí surge, né, uma ideia, né, que é uma ideia errônea, que diz o seguinte, que às vezes a criança nasce, né, e os pais já têm aquela necessidade de batizar a criança, porque senão ela vai ser levada, né, se ela morrer, ela vai levada para os limbos, né, e ela vai acabar num lugar muito complicado. Então os pais, por causa dessa tradição, eles tinham o costume de batizar a criança, e era a coisa assim mais importante para acontecer, era batizar a criança. Então eles entendiam que o batismo salvava. Então quando ele cometia algum tipo de pecado, era o batismo que salvava, ele precisava ser batizado. Nós entendemos aqui, hoje a gente passou por um momento de batismo, os nossos irmãos que fizeram um batismo em profissão de fé, eles compreenderam que o batismo, na verdade, é um sinal visível de uma graça invisível. O ato que eles fizeram aqui não os salvou. O que salvou foi a decisão que eles tomaram no coração de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas naquela época, o que salvava era o batismo. Daí você perguntava assim, mas se depois que eu tivesse batizado, o que eu tinha que fazer para mim ser transformado? Você tinha que entrar no processo de contrição. Você tinha que reconhecer o seu pecado. Depois que você tivesse reconhecido seu pecado, você confessava o seu pecado, processo de confissão. Depois você recebia as penitências para que você pudesse ter acesso de novo à sua salvação. Então, aí as penitências eram algumas ordens que eram dadas para que você pudesse ter acesso a essa salvação. E depois que você cumprisse as penitências, que você cumprisse todas aquelas coisas que foram ordenadas, você era absolvido. Então, estava tudo resolvido. Se eu quisesse resolver o problema do meu pecado, eu tinha que ter contrição, confissão, penitência e absolvição. Isso quem concedia era a igreja. Então você precisava se submeter a essas ordens para que você pudesse fazer isso. E você fica pensando assim, aí você fala assim, bom, agora eu estou tranquilo, estou salvo, né? Daí ele falava assim, não, mas tem as penas eternas também, que você precisa salvar, né? As penas eternas, né, que são as penas, e as penas, esse ato de contrição, confissão, penitência, absolvição, livrava você das penas eternas. Mas ele falava assim, olha, mas tem as penas temporais. Tudo que você faz aqui na vida tem consequência. Então você precisa resolver o problema das penas temporais. Aí, o que é essas penas temporais? É aquelas coisas que você fazia e que você precisava, né, ser absolvido. E as penas temporais tinham um jeito de resolver. Primeiro, em vida, que são as indulgências, que são, você pagava para que você pudesse ter acesso ao perdão de novo. Então era necessário você, através das indulgências, você pagar para que você pudesse ter acesso ao perdão. Era isso que as indulgências faziam. Aí você falava assim, e esse processo só valia enquanto você estava com vida. Aí você fala assim, mas e se eu morrer?
Se você morrer, aí tem outro problema, aí você tem outro jeito, você vai para o purgatório, a menos que você queira, né, ou você tem alguém rico, algum parente rico, que ele vai pagar para que você possa, de alguma maneira, né, ser liberto. Então, a pessoa paga para você, e aí a partir do momento que ela paga para você, a sua alma que estava no purgatório sai do purgatório e vai para o céu. Então, ele estava dizendo a respeito disso, era essa a questão. Então, as penas temporais eram pagas pela indulgência quando você estava em vida, e as penas temporais eram pagas também pelo purgatório, por uma outra pessoa que pagava para você, né? E aí surgem várias crenças que as pessoas fazem para que a pessoa que partiu possa chegar na eternidade. Então, a ideia é que eu posso contribuir para que haja um processo de ela sair daquele estado e ir para o céu. E aí, pergunta que a gente faz, né? Antes disso, a gente poderia lembrar que essa história toda, ela foi referendada pelo Papa Clemente na bula sexta, né? Unigênitus, em 1343 depois de Cristo, onde ele arquitetou toda essa situação das doações, das penas temporais, e todas as coisas começaram a acontecer. Daí, pergunta, né, que a gente começa a pensar, né, e isso trouxe no coração do Lutero muita preocupação. Ele ficou muito indignado com essas questões e fez com que ele pudesse pensar a respeito disso. Ele começou a estudar. E aí, quando ele estava indo para a dieta de Worms, em 1521, né, ele diz o seguinte, quando ele foi convidado a refutar todas as teses que ele tinha colocado, ele fez a sua defesa, e no final da sua defesa ele diz o seguinte: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho das Escrituras e por claros argumentos, visto que não creio no Papa, nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem, estou conquistado pela Santa Escritura, citada por mim, a minha consciência está cativa à palavra de Deus, e não me retratarei, pois é inseguro, perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude, amém. Foi isso que ele fez, né? E aí ele pegou e falou, não é possível. Aí você fica perguntando assim, mas o que a Bíblia diz sobre pecado? O que a Bíblia diz? Como que a gente pode conseguir o perdão pelos nossos pecados? E aí, nós vamos para alguns textos. A gente poderia ficar horas e horas falando de vários textos, mas nós vamos citar apenas alguns textos que refutam todas essas ideias. Se você procurar na Bíblia, onde tem base para essas coisas, você vai procurar e você não vai encontrar nada. Porque a Bíblia fala totalmente contrário a isso. Por exemplo, leia comigo Isaías capítulo 43, versículo número 25. Diz o seguinte, Isaías capítulo 43, versículo 25. Nos diz assim a palavra do Senhor. A tradução que nós estamos aqui está um pouquinho diferente, mas você acompanha aí na sua versão. Sou eu mesmo, aquele que apago as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembro mais dos seus pecados. O texto está dizendo que Deus é que perdoa os nossos pecados. Nenhuma autoridade tem o poder para nos perdoar os pecados. Ainda, Romanos capítulo 8, versículo 33 e versículo número 34, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 33, versículo 34, diz o seguinte: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e intercede por nós. Ainda, 1 João, capítulo número 1, versículo número 9, é um texto que nós sabemos de cor, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a
a injustiça. Em outras palavras, ele está nos dizendo, ele está nos falando acerca de que a Bíblia diz que a única maneira, a única regra, a única forma é as Sagradas Escrituras. Não existe nenhum outro, não existe nada que a gente possa colocar, é a Bíblia, somente a Bíblia que vai nos dar as condições. Por isso que essa base que nós estamos falando é somente as Escrituras. Somente as Escrituras podem transformar a nossa vida. E hoje a história que eu gostaria de contar para vocês é do que pode acontecer na vida de alguém que é impactado com a palavra do Senhor, como nós vimos aqui hoje, nesse momento, pessoas que foram impactadas pela palavra do Senhor. O que pode acontecer na vida dessas pessoas? E aí eu gostaria que agora você abrisse sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 21, nós vamos estar lendo capítulo 21 e capítulo 22, nesse momento, né? Nós vamos estar lendo vários versículos, mas eu gostaria que você estivesse acompanhando essa história. O que acontece quando alguém se encontra com a palavra de Deus? A palavra de Deus pode transformar, como nós falamos aqui há pouco, né? Só a Bíblia pode mudar, não é o que eu falo, não é a minha cultura, não é a minha denominação, mas é o que a palavra de Deus fala que vai transformar o nosso coração. Eu gostaria de convidar você para ler comigo 2 Reis, capítulo 21, versículo 1, 2 Reis, capítulo 21, versículo número 1, diz assim, 2 Reis, capítulo número 21, versículo número 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Nos diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Primeira coisa que nós vamos lembrar, né, que Josias, a palavra de Deus fala que ele era alguém que andou no caminho do Senhor. Mas quando a gente vai estudar acerca da história de Josias, a gente lembra que a gente tem uma herança. E se você lembrar, nós que estamos estudando na escola dominical a história do povo de Deus, nós vimos dali a história de Manassés. E Manassés foi um cara muito ruim. Pensa num rei mau. Esse rei é Manassés. Ele é avô de Josias. E o pai de Josias era Amon, né? 2 reis extremamente ruins, né? Então, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que a história dele, a história de Josias, era uma história carregada de uma herança extremamente complicada. Manassés, que foi o seu avô, e também Amon, que foi o seu pai, foram reis perversos, reis que fizeram tudo que era errado. O Manassés, para a gente ter uma ideia, quando ele terminou de reinar, Deus falou assim, pode parar, não tem mais jeito, vou acabar com esse povo, vou destruir eles agora. Então, por causa do reinado de Manassés. Ele reinou e ele fez tudo que era ruim. Imagina um rei que fez alguma coisa ruim. É esse tal de Manassés. Tudo bem que no final da história ele acabou se convertendo, mas ele influenciou o seu filho, que também andou para o caminho de Manassés, fez que era errado, reinou durante 2 anos, e aí quando ele foi morto por uma rebelião que aconteceu, e aí quando chega no trono, ele tem apenas 8 anos, e ele começa a reinar. Capítulo número 21, versículo 2, diz, ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Andou nos caminhos de Davi, e a palavra fala que ele viveu segundo a orientação que Deus tinha dado para ele, não andava nem para a direita nem para a esquerda.
Então, ele procurava fazer aquilo que agradava o coração do Senhor. Em outras palavras, era alguém que era profundamente íntegro naquilo que ele falou. E aí, o que acontece, né? Quando a gente chega no capítulo número 21, versículo 3 e 4, diz o seguinte: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o sacerdote Safã, dizendo: vá ao sumo sacerdote Hilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor. Então ele falou o seguinte, presta atenção. O sonho dele era construir o templo, reconstruir aquele templo. Então ele pegou e falou assim, o que eu posso fazer? Ele viu que os reis tinham feito isso no passado, e aí ele diz o seguinte: eu vou tentar fazer isso. Aí ele foi lá, pegou o dinheiro que tinha, as arrecadações que tinha, e ele resolveu construir, restaurar esse templo. Daí, a gente continuando o texto, né, vai vendo que eles começam a fazer a reforma. Aí a gente vai para o capítulo número 22, versículo 5, diz o seguinte: que eles começaram a fazer a reforma. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma no templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Então, tudo aquilo que ele mandou fazer, ele foi fazendo. Só que, quando eles estavam fazendo essa reforma, eles encontraram um livro. Provavelmente foi o livro de Deuteronômio. Provavelmente o livro que eles encontraram foi o livro de Deuteronômio. Quando a gente chega lá no finalzinho de Deuteronômio, ele diz assim: essas coisas deverão ser guardadas para que as próximas gerações tenham acesso a isso. Então provavelmente ele encontrou o livro de Deuteronômio. Versículo número 8 e versículo número 9 do texto de 2 Reis, capítulo 22, diz assim: então o sumo sacerdote Hilquias disse ao seu secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos servidores do templo. E ele, continuando, versículo número 10, e o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Hilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Versículo número 11, assim que o rei ouviu a palavra do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então, o que está acontecendo aqui? A hora que ele escuta a palavra, a hora que a palavra de Deus fala ao seu coração, o que ele faz? Ele rasga as vestes do que ele estava tendo. Isso era sinal de arrependimento. Ele estava dizendo assim: gente, eu estou arrependido de tudo errado que a gente está fazendo. Todas as coisas que eles estavam fazendo, estava dizendo assim: olha, está errado, né? Está errado. E aí ele cai em um momento de confissão, e ele começa a ouvir o que a palavra de Deus está falando ao nosso coração. E aí quando ele chega, por exemplo, né, versículo 22, capítulo número 11, né, aí ele diz assim: a reação de Josias foi o seguinte: ele ouviu a palavra. A gente precisa ouvir a palavra. Depois que ele ouviu a palavra, ele rasgou as suas vestes, porque esse sinal de rasgar as vestes significava, ele estava entendendo assim: olha, eu fiz um monte de coisa errada. E aí, depois disso, né, quando a gente começa a ver o que vai acontecer, agora a gente vai no capítulo 23, versículo 1 e o versículo 3, a gente vai ler alguns versículos desse texto, diz assim: depois disso, o rei convidou todas as autoridades de Judá, de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes.
Ele convocou os seus ministros, ele convocou a Procuradoria-Geral da União, ele convocou os juízes, ele convocou os deputados, senadores, ele convocou a Polícia Federal, ele convocou todo mundo para ir lá no templo, ele convocou os líderes religiosos, ele convocou todas as pessoas. Para todo o rei, leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado. O rei fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus decretos. Aí essa linguagem é uma linguagem de Deuteronômio. Ele está dizendo assim, gente, presta atenção no que está acontecendo. Imagina a cena, chamou todas as autoridades, falou assim, gente, presta atenção, que agora a gente vai ler a lei. E aí ele começou a fazer com que todo o povo pudesse ouvir a lei. É uma coisa muito interessante a gente pensar que uma coisa é você reunir todo mundo em um lugar, começar a tocar uma música muito jóia, muito especial, e fazer que no final daquela música todo mundo escute aquela palavra, e aí você já está meio assim arrepiado, o negócio está acontecendo, e você faz o povo fazer um compromisso. Só que outra coisa totalmente diferente é quando você chega no outro dia, na segunda-feira, e você começa a colocar em prática o que você ouviu naquela reunião. E foi isso que aconteceu. Versículo 20, capítulo 23, ainda versículo 1 e 3, diz assim, confirmando assim as palavras da aliança, escritas naquele livro, então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei leu em alta voz, o rei fez a aliança, o povo se comprometeu com a aliança. E a gente continua o texto dizendo, versículo 4, o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas de que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal, Aserá e todos os exércitos celestiais que eles queimou fora de Jerusalém. Pegou o seguinte, presta atenção. Gente, ele viu que a lei tinha dito para ele. Ele falou assim, gente, vamos tirar tudo aqui. Tudo que não é de Deus. O texto está dizendo assim, olha, a gente fica assim, impressionado com algumas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, né? E algumas atitudes, algumas mostras de artes que estão acontecendo por aí, e a gente fica admirado. Mas quando a gente olha para o texto bíblico aqui, ele está dizendo que esse processo de depravação estava dentro do templo. Então ele diz que era necessário tirar tudo aquilo que era para Baal, o deus dos assírios, Aserá, os deuses, era para tirar todas aquelas coisas. Versículo 4. Então quando ele fala a respeito disso, ele diz assim que a religiosidade daquela época era uma religiosidade muito complicada. Porque esse Baal e essa Aserá que o texto está dizendo, eles eram os deuses da fertilidade. E como que acontecia esse negócio, né? Então, o Baal, ele se excitava quando ele via as orgias que eram feitas dentro do templo. E ao ele se excitar, o que acontecia? Ele ficava muito feliz e ele resolvia abençoar todas as pessoas, e aí nascia a planta, o animal dava certo, começavam as coisas a acontecerem. Eles entendiam assim. E essas cerimônias eram feitas dentro do templo. E aí o que ele fez? Falou assim, gente, vai parar com tudo. Todo mundo na rua. Todo mundo na rua. Continuando lendo o texto diz, eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso em altares idólatras das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, às constelações e todos os exércitos celestiais. Aqui o que ele fez? Fez assim, ele diz assim, os reis, o pai dele, né, fez o seguinte, fez um concurso público, ok? Um concurso público, e todo mundo que queria ser feiticeiro, essas coisas assim, que tinha essas condições, fez o concurso público, passou no concurso público, e era sustentado pelo poder público para fazer as orgias dentro da casa do Senhor. Às vezes a gente fica indignado com o que está acontecendo com aquelas exposições. Hoje eu estava vendo um artigo dizendo que uma outra festa tão complicada quanto essa, ela tem o mesmo incentivo e muito maior dos bancos, que é a parada gay.
os bancos investem pesadamente nessas festas que pra gente já passou a ser um negócio normal. E aí agora a gente está vendo as coisas acontecerem e de repente vem lá um prefeito de uma cidade dizendo assim, olha, é um absurdo aquilo acontecer, mas o mesmo prefeito liberou milhares de reais para que se fizesse a parada gay em São Paulo. E os mesmos bancos que custearam aquelas exposições que a gente viu por aí, foram os mesmos bancos que receberam incentivo fiscal para patrocinar a parada gay e muitas outras orgias que têm acontecido por aí. A história que nós estamos falando, ela está apenas se repetindo. Mas a história que aconteceu no povo de Israel, texto bíblico aqui, 2 Reis, capítulo 23, versículo 5, continua dizendo, também mandou levar os postes sagrados do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas. Também derribou as acomodações dos prostíbulos culturais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. Aqui é só para a gente entender o que estava acontecendo. Então, prostituto cultural era um grupo de pessoas que tinham um quarto dentro do templo, e aí eles faziam as orgias para que o Deus ficasse contente, e aí quando Deus ficasse contente, ele abençoava a terra. E aí essa questão aqui que o texto está dizendo, a gente nem precisa entrar na questão, mas é alguma coisa bem complicada. Diz assim, onde as mulheres teciam para Aserá. Esse tecinho aí para Aserá, você pode imaginar o que é. A gente não pode falar muito o que estava acontecendo aqui, porque o negócio era extremamente complicado. Isso tudo estava dentro do templo. Isso tudo estava dentro daquilo que Salomão tinha construído. E o que o Josias está fazendo, ele está dizendo assim, gente, vamos acabar com isso. Vamos parar com esse negócio todo. Vamos destruir tudo. E o texto fala, também mandou, também derrubou. Versículo continuando ainda. Josias profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas. Continuou. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Imom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. O texto está falando para mim que havia muita coisa errada, e o que Josias fez, ele falou assim, o que pode ser destruído vai ser destruído, o que pode ser queimado vai ser queimado, mas tinha coisas que não podiam ser destruídas nem queimadas. O que ele fazia? Ele fazia com que aquele altar fosse profanado. Aí como que acontecia isso? Ele pegava osso humano e ele colocava naquele altar, e aí as pessoas falavam assim, nunca um Deus vai aceitar uma oferta feita de um altar profanado. Então aquilo que podia ser destruído, ele destruiu, aquilo que podia ser queimado, ele queimou, aquilo que podia ser tirado, ele tirou, aquilo que não podia ser tirado, ele falou assim, ninguém mais vai fazer isso. E o texto fala que lá existia um lugar onde os filhos eram sacrificados a Moloque. Tem muito Moloque nos nossos dias. Tem muitos filhos sendo sacrificados aí. É só a gente olhar a televisão, é só a gente ver os meios de comunicação. Moloque continua agindo do mesmo jeito. Filhos e filhos sendo destruídos por coisas que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Tudo porque eles não olharam para a palavra do Senhor. Eles se esqueceram da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não fez diferença na vida deles. A palavra do Senhor não fez nada. E aí o texto fala claramente a respeito dessas questões. E ele diz assim, a partir desse momento não vai mais acontecer esse tipo de situação. Agora, continuando o texto, diz assim, acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor. E ele diz, também queimou as carruagens consagradas ao sol, derribou os altares que seus antecessores haviam erigido no terraço, nos altares de Manassés, os altares que Manassés havia construído, nos 2 pátios do templo do Senhor, e retirou-se dali e despedaçou. 2 coisas importantes a gente entender aqui.
Quando ele fala aqui que acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado, a gente precisa entender que esses cavalos era cavalo que o rei tinha consagrado ao Deus. Então, em outras palavras, era um cavalo muito bom. Para nós trazer para o nosso dia a dia, era tipo BMW, era alguma coisa desse tipo, era carro oficial, era só carro muito caro, tanto o cavalo quanto as carruagens. Ele falou, não quero saber quanto custou, vou destruir tudo, quebrar tudo, porque foi consagrado a Deus, que não é o Deus que a gente quer. Foi exatamente isso que ele fez. Pensa um pouquinho em todas as coisas que... E você vai pensar assim, a lógica é muito séria. Eu vou oferecer o melhor para Deus. Se eu tenho várias posses como os reis tinham, provavelmente eles iam oferecer aquilo que era melhor. O melhor cavalo, puro sangue, aquela que valia milhões de reais, carruagem do tipo assim, só falta falar carruagem. De tão boa que é. Quer saber? Queimou tudo. Esse rapaz, ele diz assim, o rei também profanou os altares que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Então o texto vai falando que ele fez uma limpeza geral. Ele cortou a religião popular. Eu não quero saber se agrada a todo mundo. Eu não quero saber se os poderosos vão ficar nervosos. Eu não quero saber se os reis em volta de mim não vão gostar disso. Porque quando ele destruía o símbolo do rei do sol, ele estava dizendo para os egípcios, olha, estou fazendo guerra com você. Estou afrontando o seu Deus. E assim todos os deuses. E aí a palavra fala que quando a gente é impactado pela palavra, ela transforma o nosso coração. É isso que está acontecendo. É um exemplo claro de que aconteceu na vida de Josias. Nós vimos aí capítulo 22, versículo 11, 12 e 13 de Josias falar a respeito dessa questão. O texto ainda continua, versículo 23 e versículo 24, né? Diz o seguinte, além disso, Josias eliminou os médios que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos de todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá, em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei escrita no livro que o sacerdote Hilquias havia descoberto no templo do Senhor. Deu para entender o efeito que a palavra de Deus traz no nosso coração? Ela transforma a nossa vida, ela muda a nossa história, ela faz diferença no nosso coração. É isso que aconteceu. Mas o que mais me impressiona nessa história de Josias é o que aconteceu quando a gente vê, por exemplo, versículo 29. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Síria, e o rei Josias marchou para combatê-lo, mas faraó, o Neco, o enfrentou e o matou em Megido. O texto está dizendo para mim e para você que Josias, um cara que viveu dentro da palavra, que fez as coisas certas, que procurou fazer aquilo que agradava o coração do Senhor, que gastou toda a sua vida para fazer a vontade do Senhor, e o texto fala para mim que apenas com 39 anos, no começo da sua vida, no auge da sua história, ele morreu. E a pergunta é, como que pode uma pessoa que gastou sua vida inteira para fazer aquilo que agradava o coração de Deus, e de repente Deus leva ela no começo da vida com tantos sonhos, com tantas realizações, e às vezes a gente fica pensando assim, será que vale a pena seguir os princípios da palavra? E quando a gente começa a ver, por exemplo, o que aconteceu com o pai dele, né? com o vô dele, o Manassés, viveu 67 anos. Um cara que só fez as coisas erradas, reinou 55 anos. Manassés, servo de Deus, fez tudo que agradava o Senhor, viveu 39 anos,
31 anos e morreu. Manassés, um cápula, um cara que fez tudo que é errado, viveu 67 anos e reinou 55 anos. E a pergunta é, por quê? Quando a gente compara essas duas coisas, quando a gente começa a olhar essas duas histórias, a gente fica pensando assim, mas será que, o que acontece? Por que Deus permite um negócio desse? Às vezes a gente fica imaginando, olha, não vale a pena muitas vezes você fazer isso. E aí a gente começa a entender algo que tem acontecido no nosso meio. A religião de Josias, o que Josias fazia era, ele fez o que o Senhor aprovava, andou nos caminhos de Davi, sem desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a gente olha a história de Manassés, diz, Manassés, ele fez o que o Senhor reprovava, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Josias viveu 39 anos, reinou 31 anos, comprometido com o que é certo, com a vontade de Deus. Manassés viveu 67 anos e reinou 55 anos, comprometido com o que funciona, com o que a religião pagã diz. E aí a gente traz esse gancho para a gente. Às vezes, o que acontece? Por que quando a gente olha para a história de Manassés, a história de Manassés é muito parecida com muitas pessoas que vivem no nosso meio. O que eles querem saber é o que funciona. De repente, estou sabendo que lá no Egito tem um Deus que faz as coisas acontecerem, então traz o Deus para viver com a gente aqui. Tem lá na Babilônia um determinado rei, traz aqui. E ele foi trazendo tudo. Em outras palavras, se Deus não está agradando você, você troca de fornecedor, busca outro jeito, busca outra maneira, mas não se compromete com a palavra. É isso que estava acontecendo. O texto está dizendo para mim e para você que Josias viveu comprometido com a vontade do Senhor Jesus, de fazer aquilo que agradava o coração de Deus. Mas Manassés era daquela religião que diz assim, olha, deu resultado? Funciona? Vamos fazer. Não pode ser certo ou errado. O importante é que nós vamos que está dando resultado. É essa a situação que nós estamos vivendo hoje. O mundo religioso que nós estamos vivendo, não é que as pessoas estão querendo saber o que agrada o coração de Deus. O que as pessoas estão querendo saber, deu certo, funcionou, então vamos fazer. Esquecemos da palavra de Deus. Mas o texto diz que nós devemos voltar para as Escrituras. Hoje, às vezes, a mensagem que nós encontramos em determinados lugares é mais uma mensagem psicológica, uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem que agrada ao freguês. Quando a gente fala na necessidade de arrepender e de pôr o joelho no chão e de reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos da graça do Senhor Jesus e sem ela nós não conseguimos viver, isso estraga, isso é complicado, isso não dá ibope, isso não chama ninguém. E se a gente fala assim, venha para a igreja tal que hoje vai ter a cura, a realização do seu sonho, tudo que você tiver vontade de fazer, Deus vai conceder para você. Está funcionando? Então vamos fazer. Mas o texto diz para mim e para você que o que deve determinar o que eu vou fazer não é o que dá certo, mas o que agrada o coração do Senhor Jesus. Para a gente terminar, eu gostaria de ler o legado de Josias. Diz assim, nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. A pergunta é, qual é o legado que nós vamos deixar para as vindouras gerações? Eu queria que as pessoas lembrassem de mim da seguinte maneira. Nem antes nem depois de Josimar houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Qual é o legado que você vai deixar? Aqui. Qual é o legado que você vai deixar? Quando você passar dessa vida, o que vai ficar?
O que as pessoas que viveram com você, que conviveram com você, o que elas vão falar? A Escritura tem sido a autoridade maior na construção da sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida comunitária. A base sólida da palavra de Deus, ela tem conduzido você nesse caminho. Diante do que compreendemos da Escritura, temos rasgado as nossas vestes, nos comprometidos com as mudanças necessárias. Se a gente olha aqui para o texto, o Josias não quis saber o que ia acontecer, mandou destruir tudo, arrebentar tudo, porque aquilo não agradava a Deus, não estava de acordo com a palavra. E o que a gente precisa entender nessa somente as Escrituras, é só a Escritura que pode me dar a razão, a direção, não é a denominação, não é o sistema religioso, não é o fato de você ser ou não bonzinho. O que vai determinar se você é um discípulo verdadeiro de Jesus é se você anda segundo a palavra do Senhor. Somente as Escrituras. Diante do que compreendemos, a Escritura, temos rasgado as nossas vestes e nos comprometidos com as mudanças que são necessárias. O texto está falando para mim e para você olhar seu coração, para ver se aquilo que existe dentro da sua vida está de acordo com o que a palavra de Deus está falando. E as mudanças que a palavra de Deus exige que você faça, se você está disposto a fazer. Lutero fez. Josias fez. Josias morreu fazendo a vontade do Senhor, porque o propósito dele era fazer aquilo que agradava o coração do Senhor. E muitas vezes o nosso propósito não é fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. O nosso propósito é fazer aquilo que agrada o nosso coração. Pergunta é, qual é o legado que você vai deixar para as vindouras gerações? Qual é a construção que você vai deixar? Quando nós lemos aqui no começo do texto, diz assim, nós contaremos às vindouras gerações as coisas que Deus fez. Como foi o seu poder, como foi as coisas que Ele realizou. Então eu preciso entender qual vai ser o legado. A Bíblia está dizendo para mim, ela é a única fonte, ela é a única razão, ela é o único meio pelo qual eu vou encontrar o caminho verdadeiro. Como diz o texto bíblico, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então que Deus possa nos abençoar, que Deus possa derramar da graça, da misericórdia dEle sobre a nossa vida. E que hoje você possa entender que só a palavra do Senhor pode transformar teu coração. E uma pessoa que é impactada pela palavra do Senhor, ela começa a mudar, ela começa a ter atitudes diferentes. As pessoas que estão à sua volta começam a olhar para ela, o cara de Deus diferente. O cara é compromissado com a palavra de Deus. Uma pessoa que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela começa a transformar a família inteira, porque a família inteira começa a ver que houve uma mudança significativa, uma mudança que não é minha, mas é uma mudança que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Pergunta é, qual é o legado que você vai deixar para as vindouras gerações? Martinho Lutero e todo o pessoal da Reforma, ele deixou um legado dizendo, somente as Escrituras. Só ela é a regra. Só ela é o manual. Só ela é a que tem toda a autoridade. Não existe nada que está acima da palavra do Senhor. Não é as minhas experiências, não é nada que eu faça. Mas quando eu entendo o que a palavra de Deus está falando, isso transforma e muda o meu coração. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar ao Senhor nessa hora? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa hora nós queremos olhar, ó Deus, para nossa história, que fomos confrontados com a Tua Palavra. Pai, que tudo aquilo que a Tua Palavra nos manda deixar, que tudo aquilo que a Tua Palavra nos manda romper, às vezes nós entendemos, ó Deus, que estamos no caminho errado,
mas porque nós não queremos romper com a tradição, com a história da família, com os ensinamentos que os nossos pais nos deram. Muitas vezes nós continuamos vivendo na ignorância, nós continuamos vivendo longe do Senhor. Porque nós vimos pela Tua palavra que é necessário uma transformação, mas muitas vezes nós preferimos continuar caminhando no erro. Ó Deus, nos livre de vivermos assim. Que a Tua palavra possa transformar o nosso coração. Que a Tua palavra possa nortear a nossa vida. E todas as mudanças que se fazem necessárias no nosso coração, elas possam acontecer por causa da atuação poderosa do Teu Espírito na nossa vida, Pai. É no nome de Jesus que nós te pedimos, ó Pai, que Tua palavra possa ser o centro, Tua palavra possa nos nortear, Tua palavra possa nos capacitar, nos habilitar a tomar aquelas decisões que agradam o Teu coração, ó Pai. É o nome precioso de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém.